do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. 34. Hebreus 9, 3, 4. 3 vai dizer: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santíssimo, é o Santo dos Santos. Todos no 34, no capítulo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia. Texto áureo, que diz assim, eu irei ler o primeiro, e depois os irmãos repetirão comigo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19, 20. Todos agora. Tendo, pois... Hebreus 10, 19 e 20. Aleluia. Eu estarei convidando os adolescentes, eles poderão estar se retirando para as classes, e os jovens ficarão no templo conosco hoje, tá? Só os adolescentes poderão se retirar, já pode estar se retirando para a classe de vocês, e os jovens ficarão conosco hoje no templo. Aleluia. Pastor Elton. Paz de Cristo, gente, novamente. Você está feliz com Jesus? Que bom que você veio. Eu estava ali pensando, os jovens vão ter que me aturar, esse carequinho aqui. Deus abençoe, está acostumado a ter aula ali. Justificando aqui a ausência dos nossos pastores, pastorandos, pastor Toninho. Hoje tem reunião de obreiros, pastores, toda a liderança com o nosso pastor Silas Malafaia ali na sede, por conta disso que eles não estão presentes hoje. A diaconisa Silvânia chegou ali, eu falei com ela, Vaso, ainda dá tempo. Reunião começou 7, vai chegar lá, pode ir. Não precisa ficar aqui para me ouvir, não. Deus abençoe. A diaconisa Silvânia é uma bênção. Vamos lá, falar sobre o lugar santíssimo, falar sobre o tabernáculo, envolve muitas questões. Porém, eu vou procurar ser um tanto que sucinto, objetivo. Minha esposa, quando está sempre me ouvindo, diaconisa Silvânia, ela costuma dizer, seja simples, fala a linguagem que o povo consegue entender, não usa palavras. Eu vou procurar, da melhor forma possível, trabalhar com vocês aqui o texto de uma forma bem simples, bem objetiva, bem rápida, e a gente vai para casa. Nós lemos o texto áureo, que o autor, aqui é o autor do livro de Hebreus. O autor do livro de Hebreus, ele vem nos trazendo um pensamento, e a nível de conhecimento, o autor do livro de Hebreus, apesar de ter muitas divergências teológicas acerca de quem é o autor, é um autor desconhecido. Alguns vão dizer que foi o apóstolo Paulo, outros vão dizer que foi Lucas, até mesmo outros vão dizer que foi Apolo. Porém, o autor do livro de Hebreus é um autor indeterminado. Eu vou repetir aqui a leitura do texto áureo, porque a repetição é didática, para que fique gravado na sua mente o que ele está dizendo, segundo o texto áureo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A Bíblia é cheia de simbologias. O Antigo Testamento, o autor de Hebreus ainda vai dizer que o Antigo Testamento serve como figura, como alegoria, como algo que apontaria o que havia de vir mais à frente. O Antigo, então, aponta para o Novo. Alguns desprezam o conteúdo do Antigo Testamento, mas tudo que nós observarmos no Antigo Testamento vai apontar para o Novo. A figura central da Bíblia é Cristo. Cristo é que permeia toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Muito obrigado. A figura central da Bíblia é Cristo. E tudo que nós vamos observar, tanto no Antigo como no Novo, aponta para Cristo. O que me chama a atenção é que nós já vamos entrar no comentário, eu já faço a primeira aplicação. Comentário, a palavra introdutória, você que está com a revista, a palavra introdutória, Levítico 16, diz o seguinte: nessa lição exploraremos o lugar santíssimo, ou santo dos santos, o espaço mais sagrado do tabernáculo, separado pelo véu e acessível apenas ao sumo sacerdote. Se no decorrer dessa lição nós já estivemos no pátio, onde todos puderam ter acesso, nós nos achegamos ao lugar santo, e restrito para alguns, somente o sacerdote podia adentrar. Agora nós vamos chegar ao lugar santíssimo, ou santo dos santos, inacessível. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia acessar o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era separado por um véu, e adentraria a esse lugar, separado por um véu, uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote. Eu queria que você imaginasse um cômodo na sua casa. A sua casa tem diversos cômodos, sala, cozinha, quarto. Eu queria que você imaginasse comigo um cômodo dentro da sua casa inacessível. Os adolescentes, jovens que ficaram aqui no templo vão entender melhor do que eu. Talvez tenha um cômodo na sua casa que a sua mãe ou seu pai lhe iria dizer: olha, durante esse período do ano, você não pode acessar este lugar, um lugar eu queria que você imaginasse esse lugar inacessível. Na verdade, o autor aqui vai colocar para a gente, dentro dele estava, dentro do lugar inacessível, o lugar santíssimo, o santo dos santos. Dentro dele estava a arca da aliança, onde se encontravam símbolos importantes do pacto de Jeová com seu povo, como as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o pote de ouro contendo o maná, provisão divina no deserto, e a vara de Arão, sinal de sua escolha como sacerdote. Acima da arca, o propiciatório representava o trono da misericórdia, onde o sangue da expiação era oferecido, prefigurado o sacrifício de Jesus Cristo. Estávamos fora, eu vou repetir, estávamos fora, adentramos o pátio do tabernáculo, onde qualquer um poderia entrar. Chegamos ao lugar santo, cada vez mais restrito, e hoje falaremos do lugar santíssimo, um lugar inacessível, a não ser pelo sumo sacerdote, uma vez, conforme nós vamos ver no decorrer da aula. Tendo todo o propiciatório, a mobília, os móveis, o incensário, tudo isso tinha um propósito específico, mas o propósito principal do tabernáculo, e a mídia, se puder, coloca para mim aqui por gentileza, Êxodo 25, verso 8, o tabernáculo foi construído com a finalidade, e dentro de todo o tabernáculo tinha a mobília, tinha os utensílios que eram utilizados,
todos essa mobília, todos esses utensílios eram importantes, mas o mais importante e o objetivo real pelo qual o tabernáculo foi construído, e diz aqui: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, o objetivo principal da construção do tabernáculo foi para que Deus, imagina, eu queria que você pensasse comigo, um Deus todo-poderoso, diaconisa Silvânia, dono de todo o poder, através da instrumentalidade de Moisés, ele diz: olha, construa um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. É o Criador tendo o desejo de habitar entre a criação e ter comunhão com Ele. Isso é fantástico. É o Criador usando Moisés, e o que mexe comigo é que ele vai dizer a Moisés qual é o tamanho, qual é a largura, onde colocar cada utensílio, como vai ser cada utensílio, como isso vai ser, e isso é fantástico. Nós servimos a um Deus que, apesar de ser todo-poderoso, Ele deseja habitar e ter comunhão conosco. Ele deseja que nós venhamos nos comunicar com Ele. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, significa dizer que Deus está dizendo para que nós venhamos a ter comunhão, a ter liberdade, a falarmos com Ele. Porém, a figura da antiga aliança, e nós vamos ver isso aqui, um projeto, um modelo criado na mente de Deus, revelado a Moisés, e Moisés deveria designar de acordo com o modelo. Da mesma forma, a igreja tem um modelo, e o modelo é Cristo. Da mesma forma que Deus é organizado, da mesma forma que Deus, Ele deseja se relacionar conosco, da mesma forma a igreja deve se comportar, de forma organizada, se comunicando com Deus o tempo todo, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão entre os irmãos. E o que mexe comigo é que Deus faz isso de forma organizada e diz a Moisés, a mídia pode colocar aqui, por gentileza, Êxodo 35, do verso 30 ao 35, por gentileza, e a gente entra e fala do véu aqui, só para melhor compreensão. Êxodo 35, do 30 ao 35, diz assim: Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O que está dizendo no capítulo, no verso, pode voltar lá, o que está dizendo no verso de número 35, verso 30, e o pastor Anderson disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome. Quem chamou não foi o pastor Anderson, quem chamou não foi o pastor Welto, quem chamou não foi a diaconisa Silvânia. O Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Pode continuar, verso 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Deus diz o seguinte: Moisés, eu vou requerer de você que você construa um tabernáculo, um lugar onde eu vou habitar, um lugar onde eu vou me comunicar com o meu povo, mas eu tenho escolhido alguém e eu vou encher ele do Espírito Santo, de habilidades, para que ele desenvolva tudo aquilo que eu vou te dizer. Pode continuar, por favor. Verso 32, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata
e em bronze. O mesmo Deus que separa, o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que sabe o teu nome. O que me chama a atenção é: tenho separado Bezalel. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a tua capacidade. Aí talvez você entrou aqui no estudo da EDP dizendo: eu não sou capacitado para tal função, eu não tenho habilidade para desenvolver tal tarefa. O mesmo Deus que sabe o teu nome, que sabe o teu endereço, que sabe as tuas dificuldades, que sabe as tuas fragilidades, é o mesmo que vai te habilitar para desenvolver o projeto que Ele entregou em suas mãos. O que mexe comigo é que o texto diz: e encheu ele de habilidade, para que pudesse trabalhar com ouro, para que pudesse trabalhar com a prata. Se eu pegar, diaconisa Silvânia, ouro é caro ou não? Se eu pegar uma peça de ouro e tentar desenvolver qualquer tipo de objeto com ela, o ouro vai se perder, porque eu não tenho talento para fazer tal coisa. Se eu pegar prata e derreter, eu não vou ter a habilidade para desenvolver tal coisa. Mas o Deus que chamou Bezalel está dizendo: eu vou te encher do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te habilitar para desenvolver tamanha coisa. Sabe o que mexe comigo? É que eu contei aqui um pouco do meu testemunho no culto da Vitória. Deus me chamou lá do interior, e você pode continuar no interior de Minas Gerais. 1.000 quilômetros, 14 horas dirigindo. Quando você pensa que chegou, ainda tem mais estrada de chão. Tem cancela, você nem sabe o que é cancela. Tem cancela para abrir. Os mais jovens estão olhando para mim com cara de assustado. O que é cancela? É um objeto de madeira que se abre, e abrir porteira, e por aí vai, para chegar de onde eu vim. Lá neste lugar, Deus me disse através de uma serva dele: eu vou te usar, eu vou te habilitar para que você pregue a minha palavra. Quando a gente ouve determinadas profecias, projetos que Deus nos entrega, parece aos nossos olhos humanos comum que não vai acontecer, porque nós não nos achamos habilitados. Mas o texto diz que Deus sabia o nome de Bezalel, e que encheu ele com o Espírito Santo e deu ele habilidades para desenvolver. Continua, verso 33. Por gentileza: para lapidação de pedras de engates, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Verso 35. Por gentileza, 34, perdão. Pode seguir no 34. Eu que pulei. Também lhe dispôs coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oholiabe, filho de Azimá, que da tribo de Dan. Olha aqui comigo. Deus chama Bezalel e diz: também lhe dispus o coração para... Porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém desenvolve e faz nada sozinho. Deus diz: vou te encher com o Espírito Santo, mas também vou enviar ferramentas, vou enviar pessoas para que te ajude na condução. Deus é tão perfeito que Ele deseja habitar no meio do povo, entrega o projeto, habilita quem vai desenvolver o projeto, ainda envia ajuda. Ainda envia pessoas para cercar e para ajudar. Pode continuar, verso 35, a gente volta para a lição. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a tecelã, sim,
todo tipo de trabalho e a elaborar desenho. Pastor, por que você voltou lá atrás para poder entrar aqui no véu? Porque o véu, se você fosse ver a figura, e pastor, por que você não preparou aqui porque ontem eu fui surpreendido na hora de fazer os slides, fui surpreendido, eu quero abrir um parênteses aqui, eu fui surpreendido com a notícia da morte de um amigo. Um amigo que há 2 dias atrás entrou em contato comigo, e a diaconisa Silvana já havia estendido o convite para que eu pregasse na Manhã com Deus. E esse amigo me chamou e falou, tem culto? Eu falei, tem culto. Qual dia que é a consagração aí, que eu quero ir numa consagração? O meu coração está ardendo para ir na DEVEC lá dos céus. Eu disse o seguinte, olha, o dia do culto é terça-feira de manhã, da Manhã com Deus. E coincidentemente, serei eu que estarei lá, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Meu coração está ardendo, então eu vou lá te ouvir. Mas ontem eu fui surpreendido com a notícia que um jovem pregador, pastor Adriano Monteiro, foi levado às mansões celestiais e o Senhor recolheu a sua vida depois de ter sofrido um acidente. Então me peguei pensando, será que o desejo de Deus é se relacionar conosco, é se comunicar conosco? Será que de fato nós temos nos comunicado com Ele? Ou o nosso tempo está passando e a gente está correndo atrás? E não é errado correr atrás, porque a gente tem conta. Janeiro passou, fevereiro está aí, IPTU, IPVA, e a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Mas qual é o tempo? Eu queria que você refletisse nessa aula aqui. Qual é o tempo? Você tem tirado um tempo de qualidade para se relacionar com Deus, que é todo poderoso, mas que decidiu habitar em um tabernáculo cheio de perfeição. Deus trabalha com excelência. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus não trabalha assim. Somos nós que muitas das vezes trabalhamos assim. A gente quer fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas Deus não. Deus é detalhista. A diaconisa Silvana costuma dizer que Ele é estranho. Isso é particularidade. Cada um chama, um amigo meu vai dizer que ele é terrível. Cada um tem uma particularidade de intimidade com Ele. Cada um tem uma comunhão, cada um tem você entende? Tem gente que procura palavras, e fica procurando palavras que quando vai ser introduzido na presença de Deus. Tem gente que utiliza até de um vernáculo, de uma oratória. Senhor, nosso Deus, eterno, grandioso. Perde 30 minutos só falando magnífico, esplêndido, quando na verdade ter relacionamento e ter comunhão. Eu gosto do que João diz no capítulo 15, verso 16, se não me falha a memória. Não vos chamarei mais servos, eu vos chamarei amigo. Amigo é íntimo. Os jovens que estão aqui vão me entender. Tem certas coisas que a gente não conta para o pai, para a mãe, conta para o amigo. Porque a gente tem liberdade, confiança. Deus está dizendo o seguinte: eu já não quero mais, eu não quero que você faça por obrigação. Eu não quero que você faça, servo aqui, tem a conotação de escravo da época. Não de servir como nos dias de hoje. É alguém que é obrigado a fazer. E Deus está dizendo: eu não quero que você seja obrigado. Eu não vos chamarei somente mais servos, aquele que serve. Eu vos chamarei amigos. Amigo faz com prazer. Amigo faz com alegria. Já viu um amigo presenteando o outro? Quem recebe o presente fica tão feliz. Por que fica feliz? Porque o amigo conhece como agradar o amigo. O amigo sabe o que o amigo gosta. Eu fiz aniversário, diaconisa Silvana, dia 24 de janeiro, fiz aniversário. Interessante que à tarde, dia do meu aniversário, dia 24, eu não sei porque o Senhor está entrando nessa área aqui, dia 24 à tarde, eu estava orando pela vida dos que ficaram. Eu estava fazendo um sepultamento. Vida de pastor é assim. À tarde, eu estava fazendo um sepultamento da avó Neuza,
uma mulher que foi sinônimo de fé, criou 2 netos, investiu, plantou uma semente e a semente está germinando. À tarde, eu orei pela vida da família e incluía o diácono Alain Felipe. À noite, o diácono Alain Felipe orou pela data do meu aniversário. À tarde, eu orei celebrando, porque não foi um sepultamento comum, não. Foi celebrando. Deus tem prazer na morte de um justo. Nós celebramos a passagem dela e eu orei. Não teve estardalhaço, não teve choro. Deus estava ali. Nós oramos celebrando, à noite ele orou. Aí a irmã que estava vindo comigo de carona, falou assim, falei, minha esposa, a moça que faria o bolo não fez porque era neta da irmã que partiu, não pôde fazer. Aí eu tive que encomendar um bolo, eu mesmo passei, peguei meu topo de bolo e comprei meu bolo. Olha que coisa linda. Eu mesmo passei e comprei. Aí a irmã falou assim, não abre não o topo do bolo não, deixa para ser surpresa. Aí eu falei o seguinte, o que acontece? Minha esposa é minha amiga. Eu sei qual vai ser, não precisa abrir para eu saber qual vai ser o topo de bolo, ainda que ela não tenha me falado. Eu sei, só pode ser 2 coisas. Ou ela vai colocar, vou tirar o microfone, tem gente aqui que não torce para outro time. Ou ela vai colocar o meu time de coração, ou ela vai colocar utensílios de churrasco, que são as 2 coisas que eu mais gosto. Ou ela vai colocar essas 2 coisas. Chegou lá, ela colocou utensílios de churrasco no topo de bolo. Eu falei, não disse? Ela me conhece. Ela sabe o que eu gosto. Ela sabe. Nós temos relacionamento. E é isso que você precisa ter com Deus. Por que nós não damos lugar à carne? Por que a gente não faz? Porque a gente sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. A gente conhece, tem relacionamento com Ele. O que mexe comigo é isso aqui. Nesta casa, deixa eu voltar aqui para a lição. Nesta casa de glória, o encontro entre o elemento humano e Deus ocorria por meio da entrada do sumo sacerdote, que uma vez por ano realizava a expiação dos pecados do povo. Tópico 1, o véu, separação entre o homem e Deus. Eu queria que você entendesse isso aqui. Por isso que eu rodei isso tudo para poder entrar aqui. Eu disse que ia ser simples e a gente encerra. Deus é detalhista. Deus escolhe alguém, só que o véu em si não seria uma obra simples. Nós vamos perceber aqui que o véu tem algumas características. As cores presentes no véu são azul, vermelho e roxo. Segue um padrão tipológico importante. O azul associado ao céu, tipificando o Filho de Deus. O vermelho associado ao derramamento de sangue, o Filho do Homem. E o roxo, a união dos 2 tons, o Deus conosco, o Emanuel. Olha para cá rapidinho. Deus é detalhista. Então Deus escolhe alguém que vai ter o cuidado, que vai ter a excelência, que vai ter ajuda para fazer exatamente conforme ele descreveu a Moisés. Isso que é lindo. Tem que colocar as cores, Moisés. Tem que ser ouro por fora. Tem que ser revestido. Tem que ter madeira. Tem que ter, como destaca na lição 1, o véu. Uma cortina confeccionada com extrema habilidade, era feito de linho branco, entrelaçado com fios de azul, vermelho e roxo, adornado com figuras de querubins. Ele não apenas separava o lugar santo do lugar santíssimo, mas também simbolizava a barreira entre o profano
e o sagrado, suspenso por 4 colunas de madeira de cetim, revestidas de ouro e firmadas sobre brases de prata. O véu era uma constante lembrança da santidade do Senhor e a distância imposta pelo pecado. Essa estrutura apontava para a necessidade de mediação entre o Deus e o homem. Olha para cá, o véu não era só um véu colocado, não era só um véu branco, tinha características tipológicas específicas, apontando para a santidade, para a excelência, para a soberania, fazia separação entre o sagrado e o profano. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Haja vista em Gênesis, diaconisa Silvana, quando Adão ele peca, Adão se esconde. Só que Deus, na viração do dia, no momento do encontro, Deus ele vem e chama pelo nome, Adão, Adão. Deus não sabia onde ele estava, mas o pecado é que distancia o homem de Deus. O pecado é que faz essa separação. E para expiação do pecado agora, para que o pecado fosse remido, para que houvesse o perdão de pecados, então Deus cria o tabernáculo, cria o lugar santíssimo para expiação do pecado. Agora é derramado sangue de animais, um animal tem que morrer para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas glória a Deus, que o véu ele foi rasgado de alto a baixo, e onde nós não tínhamos acesso, agora nós temos acesso pelo livre. Olha o que o texto Paulo diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Havia uma distanciação, nós não poderíamos adentrar, mas o sangue de Cristo nos deu acesso. O sangue de Cristo abriu o véu, o sangue de Cristo rasgou o véu de alto a baixo, e agora nós não precisamos mais de sangue de animal, nós não precisamos mais que o animal fosse morto, ele morreu. Ou melhor, ele se entregou, padeceu, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, mas o terceiro dia ele ressuscitou, ele foi moído, ferido por nossas... Olha para o irmão, eu sei que nós estamos na EDP, mas eu preciso... Olha para o irmão que está do seu lado, diga o seguinte para ele: foi por sua causa. Foi por você, foi por mim, foi por você, nós não tínhamos acesso, mas por sua causa. Mas, aí você está se perguntando, mas eu sou cheio? Não. Agora, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O véu foi rasgado, e o véu aqui simboliza a carne de Cristo, simboliza Cristo. Tudo tem uma simbologia, nada na Bíblia, como eu disse anteriormente, é solto, nada está desalinhado, a Bíblia se entrelaça. O véu aqui representa a carne de Cristo que foi moída para que se cumprisse, então se cumpriu. O véu foi rasgado, a carne foi rasgada, o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso a um vivo
e novo caminho. Se antes nós estávamos distantes, se antes nós estávamos só na oração intercessória, no pátio, agora nós temos acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, onde a comunhão ele reina. Você pode falar com ele no ônibus, você pode falar com ele no chuveiro, você pode ter acesso a ele no banheiro, e você só precisa dizer: Senhor, me perdoa que eu pequei de manhã. Mas o perdão não veio através de sangue, não veio através de sangue de animais, veio através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Deus? O véu se rasgou e nós temos acesso. O véu como símbolo da carne de Cristo. Hebreus 10, 20, tópico 1:1. Nos ensina que o véu do tabernáculo simboliza a carne de Cristo, a sua vida terrena. Deste modo, a contínua separação não era apenas um elemento físico, antes apontava para uma encarnação daquele que une o divino e o humano. A barreira entre o Criador, simbolizada pelo véu, seria superada pela entrega da vida do Cordeiro no santo em sacrifício. Tópico 1:2. O rasgar do véu como símbolo e acesso a Deus. A rejeição do Messias pelos sacerdotes e sua crucificação pelos romanos não impediram o cumprimento do plano redentor, pois o próprio Jesus entregou sua vida e por meio da sua carne abriu o caminho para a salvação. Na morte de Cristo no Calvário, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Esse rasgar representa a abertura do caminho, não para um propiciatório terreno ou para a arca da aliança, mas para a presença do Altíssimo. Hebreus 10, 20. A abertura do véu não é uma simples abertura terrena de uma barreira física, palpável, terrena, que nos dá acessos terrenos. A gente tem costumes em falar acerca de acessos de pessoas e de condução. O rasgar do véu aqui, através da pessoa de Jesus Cristo, da entrega na cruz do Calvário, da morte vicária e da ressurreição, nos dá acesso a uma plataforma espiritual, ao mundo espiritual. Antes Deus se comunicava de uma maneira e agora nós temos acesso a se comunicar com Ele de outra maneira. É isso que o texto quer dizer. Tópico 2, para a gente correr para o final. A Arca da Aliança e seus tesouros da fidelidade divina. O que tinha dentro do véu? O que tinha dentro do véu era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. A Arca da Aliança, simbolizada pela presença de Deus, contém no seu interior alguns elementos. Eu vou procurar correr para que a gente possa entender da melhor forma o que contém aqui. Dentro da Arca da Aliança continha as tábuas dos 10 mandamentos, não as que foram quebradas, porque dentro da presença de Deus não pode ser colocado nada quebrado. Dentro da presença de Deus não fica nada quebrado. O próprio Deus reescreve os 10 mandamentos. O que está dentro da Arca da Aliança, que fica após do véu, um lugar que antes era inacessível e que agora é acessível, é a presença do Eterno simbolizada através da arca. Algo que para muitos se torna complexo, mas para nós se torna algo de fácil compreensão. Era feito de ouro, de madeira, mas a arca aqui simboliza a presença de Deus. Primeiro utensílio que tem dentro da arca, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, não a primeira quebrada, porque dentro da presença não pode ficar nada
quebrado. A primeira simbologia. Segunda simbologia, tem dentro da arca o maná que caiu no deserto, dentro do pote de ouro. Pastor, qual é a simbologia aqui? Eu estou tentando simplificar para que você possa entender. O povo está no deserto. Então, Deus agora envia o maná. Pastor, o que é o maná? O maná é a porção diária. Caía de noite, representa agora Cristo. Pela manhã, eles chegavam. Deixa eu adentrar aqui. Aspecto tipológico das 2 tábuas de pedra. Nós já fomos. A lei e a quebra das 2 tábuas. Símbolo da falha humana. Deixa eu entrar do pote de maná. Isso. Neste subtópico será examinado o significado místico do maná. Quando dentro da arca da aliança, como um testemunho da provisão divina, o maná caía do céu como geada, e suas características prefiguram o caráter de Cristo. O que era isso? Era a porção diária. O povo deveria se alimentar da porção diária. Se guardasse para o dia seguinte, estragava, tinha mau cheiro. Pastor, então como o maná é preservado dentro da arca? Dentro da arca, tudo é preservado. Dentro da arca, que simboliza a presença de Deus, não tem aspecto de cheiro ruim. Dentro da arca, o que era para ser contaminado, fica preservado. Dentro da arca, o maná, que se não consumido num dia, guardado para o dia anterior, trazia mau cheiro, agora dentro da arca é preservado. Pastor, qual a simbologia disso para os dias de hoje? É que o véu foi rasgado, e se nós estivermos contidos dentro da presença de Deus, nós seremos preservados. Diaconisa Silvânia, certa feita eu estava conversando com um pastor, e um pastor no aspecto espiritual, me trazendo orientação. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais você se aprofunda na presença de Deus, mais belo você fica. Eu vou tentar explicar para você. Ele vai dizer o seguinte, se prepare, que no mundo espiritual, o rosto de Moisés brilhava. Ele está dizendo o seguinte: no mundo espiritual, quanto mais você se jogar na presença de Deus, a sua condição humana, terrena, pecaminosa, é por isso que nós vamos nos desfazer. Alguém diz que quanto mais nós completamos aniversário, alguém diz parabéns. Eu costumo dizer isso aqui: ô Jesus, me guarda. Eu costumo dizer isso: você está dando parabéns, mas quanto mais a gente avança, mais a gente está perto do fim. Porque a tendência é que o pecado consuma. É por conta do pecado que a nossa carne é consumida, que vem as rugas, que a gente vai ficando. Mas quanto mais a gente está na presença de Deus, a tendência é que o nosso aspecto ele mude. Aí o pastor disse para mim o seguinte: olha, não se deslumbre se algumas meninas começarem a te procurar eu jovem ainda, porque não é sobre você, é sobre a presença que você está carregando. Você não é o último refrigerante do deserto, você sabe o nome. Você não é isso tudo, é a presença que você carrega que vai mexer com algumas pessoas. Elas não vão estar vendo de fato quem é você, mas a presença que você carrega, porque o maná dentro da arca não tem mau cheiro. O maná dentro da arca é preservado. O maná fora da arca, fora de tempo, apodrece e tem mau cheiro. O maná dentro da arca é preservado, saudável, é preservado e traz sustento. O maná simboliza a provisão de Deus, enquanto as tábuas simbolizam os mandamentos
O maná simboliza a provisão de Deus. E dentro da arca contém um terceiro elemento, a vara de Arão que floresceu. Existia inveja acerca da liderança. Então Deus diz, separa 12. A vara que florescer, essa é a que tem autoridade. A vara de Arão dentro da arca representa a autoridade. Aspecto tipológico da vara de Arão que floresceu, tópico 2:3. A vara de Arão foi colocada na arca como um sinal após a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses líderes desafiaram a autoridade de Moisés e seu irmão, acusando de usurpação de poder. Como consequência, Deus enviou seu juízo, demonstrando que somente Arão e sua linhagem eram separadas para o sacerdócio. Números 16. O Senhor providenciou um sinal claro para o povo, mostrando a escolha do sacerdócio de Arão. 12 varas foram deixadas no tabernáculo, cada uma representando uma tribo de Israel. No dia seguinte, apenas a de Arão floresceu, exibindo brotos, flores, amêndoas, simbolizando vida, beleza e fertilidade. Este milagre reafirmou a autoridade sacerdotal de Arão, demonstrando que ele fora escolhido pelo Altíssimo. Dentro da presença de Deus tem direcionamento. Dentro da presença de Deus tem provisão. E dentro da presença de Deus tem autoridade concedida por Deus. Tópico 3, e a gente encerra. O propiciatório, o lugar da expiação, da misericórdia. O propiciatório, também chamado de coberta, era um bloco de ouro maciço que fechava a arca da aliança, simbolizando o lugar da expiação e da misericórdia divina. Ele era essencial no tabernáculo, sendo o ponto onde Deus se encontrava com o homem, especialmente por intermédio do sumo sacerdote, que uma vez no ano aspergia o sangue da expiação sobre ele, cumprindo o ritual de propiciação pelos pecados do povo. Pastor, o que é o propiciatório? A tampa da arca, feita de ouro maciço, servia para fechar, para tampar. Uma vez por ano, como o sumo sacerdote entrava, ele aspergia o sangue do animal para que pudesse perdoar, servisse de aspersão para perdoar os pecados do povo. O sangue de Cristo, vertido na cruz, tem o poder de perdoar pecados. O sangue de Cristo é que nos liberta. A graça, a misericórdia. O autor de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A cada manhã elas se renovam. Você está aqui nesta noite, sentado, ouvindo esse carequinha aqui, que veio lá do estado do interior de Minas Gerais, para te trazer uma palavra, porque o sangue de Cristo nos libertou. Eu só estou aqui, porque a graça de Deus, através do sangue de Cristo, no sacrifício vicário, na cruz do Calvário, nos deu acesso ao santíssimo lugar, e com Ele nós temos comunhão. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. Se não fosse pela graça, se não fosse pela misericórdia, você pode dar um glória a Deus. O sangue de Cristo nos purifica de
todo o pecado. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Foi por graça, é dom de Deus, é dom de Deus. A graça de Cristo te alcançou, as misericórdias do Senhor nos alcançaram. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote aspergiu o sangue, e pelo sangue de Jesus é purificado todo o pecado. Foi pela graça, foi pela misericórdia, foi pelo seu amor, foi por mim, foi por você, foi por alguém que você está aqui e talvez você tenha orado. A graça do Senhor, assim como te alcançou, vai alcançar essa pessoa. O amor de Cristo, a misericórdia do Senhor tem o poder de chegar aonde a nossa força, a nosso intelecto, a nossa sabedoria não pode chegar. Nós vamos já entrar na conclusão, e eu quero respeitar a conclusão do autor. A conclusão do autor diz que ao concluir o estudo sobre o Santo dos Santos, é necessário compreender a profundidade teológica desse espaço sagrado. O véu simbolizava a separação entre Deus e o homem, e foi por meio ao sacrifício de Cristo que o acesso ao Pai foi restaurado. Havia separação. Você precisa entender isso aqui. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente para que você compreendesse a lição no decorrer da lição toda, mas você precisa entender e compreender essa aqui, a compreensão de que o sacrifício de Jesus não só nos deu acesso ao lugar santíssimo, mas nos propiciou comunhão direta com o Eterno. É essencial para o fortalecimento da nossa esperança. O que você precisa entender? Que dentro dessa casa, que tinha o lugar inacessível, que nós, imagina gente, nós não tínhamos acesso, tinha uma barreira. Pelo sacrifício de Jesus, nós agora temos acesso a esse lugar que era inacessível. Vou repetir: através do sacrifício de Jesus, o que nos afastava, o que nos impedia de se achegar até Ele, a barreira foi quebrada. Pastor, o que representa isso no mundo espiritual? Você imagina nos dias de hoje, você ter que vir até o pastor Anderson, para que o pastor Anderson pegasse um animal, levasse até o lugar santíssimo, uma vez por ano somente. Aí você ia esperar, uma vez por ano, o sangue de um animal será aspergido para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. Mas esta manhã, talvez você acordou, talvez você não orou, talvez você não pediu perdão a Deus, mas no momento que você se lembrar de onde você errou, e você adentrar ao Santo dos Santos e dizer: Senhor, lembra-te que eu pequei, me perdoa. O sangue de Cristo, que foi aspergido pelo meu e pelo seu pecado, tem o poder de nos purificar e de nos tornar puro. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, por Ele, para Ele que foram feitos todas as coisas. Entendo isso aqui. Você não está no lugar comum, você está no lugar de adoração a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Este lugar não é um shopping, apesar de estar no 5º andar, não é shopping, não é cinema. Este lugar é a casa do Deus vivo, o todo
poderoso que decidiu reatar. Não são sobre 4 paredes. Ele decidiu criar um lugar onde se comunicaria conosco através dos santos profetas, através de ministros, através de homens e mulheres separadas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. Pessoas que não eram, pessoas que não tinham condições, pessoas pecadoras, criadas, assim como Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Mas Davi disse: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a branca lã. É Deus dizendo: se você pecou, o sangue de Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. A Ele a glória, nós temos acesso. A Ele a honra, nós temos acesso. A Ele o louvor, nós temos acesso. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Toda vez que o diabo tentar te lembrar, você errou, mas você vai dizer: o sangue de Cristo foi aspergido e purifica todo o pecado. Você vai, o teu filho, o teu marido pecou, mas você diz: mas o sangue de Cristo não é pelo pecado, é pela graça, é pela misericórdia. Nós temos acesso. Se vale, você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode se colocar sobre os seus pés. Você foi abençoado por essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Talvez você não tenha entendido nada, não tenha compreendido, mas entenda: você tem acesso. Todas as vezes que o diabo tentar vir na tua mente dizer: você errou, você pecou, porque o papel dele é ser acusador, você vai lembrar que você tem acesso, que o sangue de Cristo, que o véu foi rasgado, que o corpo foi ferido. Diante de toda a simbologia, você precisa entender que o acesso te torna livre. O acesso te torna livre. Você tem liberdade de falar com Ele. Ah, mas o meu patrão vai para o seu quarto. Eleva a Deus em oração. Eu encerro aqui e já oro para nós irmos para o nosso lar. Eu já contei isso certas vezes, mas eu vou terminar com esse testemunho. Certa vez eu trabalhava na Estrada do Portela, uma loja de tecido. O pessoal lá saía por 10 minutos. O expediente acabava às 19. Quem estudava saía às 18, para poder estudar à noite. Tinha jovens aprendizes, eu ainda tinha 19 anos, mas eu estava desejoso pela presença. Então eu disse para o patrão: na quarta-feira, especificamente na quarta-feira, não todos os dias como os demais jovens, na quarta-feira eu preciso sair juntamente com o pessoal que estuda, porque quarta-feira eu tenho culto. Eu vou pegar o trem aqui em Madureira e preciso chegar em Coelho da Rocha na hora que os adolescentes, os jovens estiverem louvando. Ele diz: tudo bem, saí 1 mês, 2 meses, mas quando chegou em um determinado mês, ele disse: você não vai. Você não está indo para a escola, não está indo para... Você não vai. Naquele dia, eu não tinha nem Bíblia. Quem lembra? Quem ama? Ih, vai me chamar de velho. Eu carregava um salmozinho daquele azul no bolso, que dava para me carregar. Carregava um salmozinho. Eu subi, chorando, porque eu estava desejoso de adentrar no lugar santíssimo, de louvar com os jovens no altar, diaconisa Silvana. Então subi as escadas chorando. Eu não ia fazer nada, eu só ia subir, ficar sentado, passar 1 hora e aguardar a hora de ir embora. Eu não ia fazer exatamente nada. Aí eu subi, e eu não me esqueço disso, abri o meu salmo, Gálatas 6. Se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, levai as cargas uns dos outros. Eu entendi, o véu foi rasgado, eu não preciso estar lá, eu posso trazer a presença dele aqui. Desci, apertei a mão e falei: muito obrigado, porque agora eu entendo, porque não é somente lá, eu posso trazer a presença dele aqui, e lá eu externo, eu agradeço, eu glorifico. Você não vem aqui por obrigação, você vem aqui porque você entende que você é livre e tem que render a ele adoração em unidade, em comunhão com todos aqueles que entenderam que foram salvos pela graça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê graça, te conceda uma noite extraordinária, que, como diz o nosso pastor, possa te dar sonhos reveladores, possa se manifestar e você possa ter comunhão com eles. Que guarde a tua casa, que guarde a tua família, que conduza assim como conduziu Bezalel, te encha do Espírito Santo, te dê sabedoria, para que na área que você for desenvolver, o nome do Senhor seja glorificado. Faça com excelência, desenvolva o teu ministério com excelência, trabalhe na sua área com excelência. Que Deus te abençoe. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, povo seu, que aguardamos a vida de Cristo, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe.